E se as últimas palavras que alguém ouviu da própria mãe não fossem de carinho, mas sim uma maldição? E se essa maldição parecesse ter o poder de definir uma vida financeira inteira? Hoje a gente vai mergulhar na história impressionante da Terezinha, um caso real que fica bem na fronteira entre família, crenças e o poder que as palavras podem ter. O centro de tudo, o conflito dessa história é de arrepiar. Você nunca mais vai ter dinheiro. Foram exatamente essas as últimas palavras que a mãe da Terezinha disse para ela. Uma frase que, como a gente vai ver, parece que ecoou em cada canto da vida dela. E aí fica a pergunta que vai guiar a nossa análise, né? Será que um último desejo, ou, nesse caso, uma praga, pode mesmo se transformar numa realidade financeira? Como é que simples palavras podem carregar um peso tão grande? Vamos investigar os detalhes para tentar entender. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa primeiro conhecer a Terezinha e o tamanho do impacto que essas palavras tiveram na vida dela. É aqui que a gente entende o que a levou a procurar algum tipo de ajuda. As consequências na vida da Terezinha foram bem concretas. Pensa só. De uma profissional ativa, supervisora, ela passou a se sentir completamente estagnada. O dinheiro até chegava, mas parecia que evaporava na mesma hora. E o detalhe mais curioso, foi só depois da morte da mãe que ela começou a se endividar pela primeira vez na vida. Tá, mas de onde veio isso tudo? Para a gente entender a maldição, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para os últimos dias da mãe dela e entender a relação das duas. E aqui tem um ponto fundamental para a gente entender a história toda. A mãe da Terezinha, segundo a própria filha, era uma pessoa muito, mas muito apegada a dinheiro. E essa característica dela acabou sendo o estopim de tudo. E aqui a gente tem a cena exata do confronto final. A mãe, já nos seus últimos momentos, pergunta pelo dinheiro dela. A Terezinha, talvez no momento de, sei lá, de franqueza, salta a frase: "Mãe, em caixão não tem gaveta." Essa frase foi a faísca. A resposta da mãe foi a maldição. E, só para dar o contexto completo, o dinheiro que a mãe estava perguntando já tinha sido usado para ajudar a construir uma casa para a irmã mais nova da Terezinha. A partir daqui, a nossa análise muda um pouco. A gente sai da história emocional e entra no processo de intervenção. Vamos ver a metodologia que foi usada para tentar diagnosticar o problema da Terezinha. Para entender a solução que foi proposta, a gente precisa conhecer a ferramenta, o Energy Healing. Descrito na fonte como uma tecnologia espiritual, o método basicamente usa um pêndulo como uma forma de teste muscular para, supostamente, conversar direto com o subconsciente. A ideia é achar aquelas crenças que limitam a gente e que muitas vezes nem sabemos que existem. Os resultados desse diagnóstico foram bem diretos e, para a Terezinha, devem ter sido um choque. O pêndulo indicou que, no fundo, ela acreditava que não merecia amor. Confirmou que ela carregava, sim, uma maldição e que era especificamente sobre dinheiro. E talvez o mais forte, apontou que no subconsciente dela, a mãe ainda não permitia que ela prosperasse. E olha só, além da maldição, tinha uma outra camada psicológica bem complexa. O medo que a Terezinha tinha de ficar igual à mãe, de se tornar uma pessoa apegada ao dinheiro, estava, sem ela perceber, impedindo que ela tivesse dinheiro. Era como um mecanismo de autossabotagem para não repetir um padrão que ela mesma criticava. Certo, o diagnóstico foi feito. Agora, como é que se limpa uma coisa dessas? Vamos para a fase da solução e ver como essas crenças e a própria maldição foram tratadas. O processo de limpeza seguiu 4 passos bem claros. Primeiro, a crença que está limitando é identificada. Depois, um comando energético é dado para, limpar essa crença do sistema. O terceiro passo é super importante. Um novo teste é feito para ter certeza que a crença foi eliminada. E por último, no lugar daquela crença ruim, uma nova, positiva, é instalada e testada de novo. E aqui dá para ver o antes e depois da crença central. Antes da intervenção, quando se testava a frase "estou carregando a maldição de nunca ter dinheiro", a resposta do subconsciente era sim. Depois do processo de limpeza, a mesma pergunta teve uma nova resposta: não. A maldição, pelo menos naquele nível subconsciente, teria sido quebrada. Mas a intervenção foi bem mais a fundo do que só a maldição. O trabalho foi limpar todo o emaranhado emocional, a culpa pelo confronto, o ressentimento guardado, a necessidade de perdão. A sessão também falou em resgatar fragmentos de alma, que seria a ideia de recuperar partes da nossa energia que ficam presas em traumas. E, o mais importante, instalar a crença de que era possível ter dinheiro sem aquele apego que ela tanto temia na
E assim, a gente chega na parte final dessa análise. Qual foi o resultado imediato da sessão e qual a reflexão que essa história toda deixa pra gente? As próprias palavras da Terezinha descrevem como ela se sentiu logo depois da sessão. Uma sensação de leveza, uma visão mais clara e, o mais importante, o surgimento de uma nova confiança. Essa foi a resolução imediata, na perspectiva dela. Para selar a sessão, o último passo foi proativo, um exercício de manifestação. O objetivo não era só tirar os bloqueios do passado, mas também chamar, convidar ativamente um novo futuro financeiro, um fluxo de dinheiro que chegasse com mais facilidade e equilíbrio. E no fim, independentemente do que cada um acredita sobre a metodologia, o caso da Terezinha deixa no ar uma pergunta muito poderosa. Que histórias que a gente herda da família, que crenças que nem sabemos que temos, ou até maldições familiares podem estar, nesse exato momento, moldando a nossa realidade em silêncio? É uma reflexão e tanto para a gente levar.